As pessoas têm nos procurado para falar sobre valores dos imóveis. Uma curiosidade é que, 1 ano, 2 anos atrás, nós tínhamos valores no pico desta onda que é o valor do imóvel. Naturalmente que lá nós tínhamos uma procura muito maior e uma oferta bem menor. Agora começa a se inverter esta situação. Nós estamos tendo novamente lançamentos, nós temos mais, em tendo lançamentos, mais ofertas de usados também. Isso faz com que a onda desça um pouquinho e acomode-se os valores dos imóveis urbanos em Porto Alegre. Não só em Porto Alegre, no interior do estado já temos sentido esta variação para menor dos imóveis. Evidentemente que algumas construtoras não têm colocado este valor em tabela. Este valor deve ser negociado. Evidentemente, os valores de tabela permanecem, você tem interesse no imóvel, vá à construtora, vá à imobiliária, fale com o seu corretor de imóveis e negocie, faça a sua proposta. Há uma tendência de baixa de 5%, 10% nestes imóveis. Bons negócios a todos. Bom, nosso Economia e Desenvolvimento está aqui na sede da PwC, a PricewaterhouseCoopers, que é nosso parceiro aí há mais de 4 anos, né? Graças a Deus, com a parceria do Carlos Biderman, que é o diretor para a região sul aqui. Carlinhos, nós sempre vimos aqui, tem uma ebulição aí na economia, no nosso time e tal. Graças a Deus parece que as coisas no Grêmio estão bem encaminhadas, o que não acontece no Brasil. Vamos começar pelo Brasil. Quer dizer, a economia está agora aos trancos e barrancos, né? A inflação mais ou menos aí acima do que era pretendido pelo governo, há muita reclamação, o investimento não está sendo aquilo que deveria ser. Quer dizer, o que está se salvando na economia? Prazer em tê-lo no programa novamente. Obrigado, Silvio. Prazer é meu. Essa parceria aí, enfim, nos é muito, muito cara e muito prazerosa. E espero que ela dure muitos anos aí, pois Silvio, não, claro. Apoiando o teu programa aí, que é importante para provocar essa discussão no meio empresarial, no meio de negócios e política do nosso Estado. Silvio, acho que o momento é dificílimo para todos, né? Acho que, enfim, toda essa ebulição que existe no Brasil, como tu dissesse, com todo esse movimento da classe média pleiteando mudanças no seu sentido mais amplo, ele é um movimento praticamente inédito no Brasil, pela sua origem, pela sua forma. Eu, em 62, 63, quando aconteceu um movimento semelhante da classe média contra os governos, naquela ocasião eu tinha 8, 9 anos de idade, mas lembro bem daquele momento e do que meus pais falavam, que a gente ouvia no mercado, mas foi um movimento semelhante a esse que acabou tirando aquele governo, mas naquela época se tinha os militares, eu não estou propondo isso de forma nenhuma, mas estou só relembrando a história, os militares como uma reserva de valor, enfim, que acabaram assumindo, enfim, um grande desejo da classe média, e quem não lembra disso, quem não viu isso, quem não leu isso, está faltando com a verdade, mas foi um movimento da classe média que queria definitivamente tirar aquele governo que tinha propostas absolutamente equivocadas para o Brasil. Então foi um movimento muito semelhante a esse, só que esse movimento de hoje não tem liderança, então não tem interlocutor, então as propostas são importantes, elas existem, mas não há, enfim, uma liderança com quem negociar e uma proposta efetiva de como mudar as coisas, tá certo? Então isso está gerando na sociedade como um todo um momento de insegurança, de incerteza, de desestabilização política, de descrédito, que já havia, mas agora a evidenciação pela sociedade do descrédito nos políticos e nos partidos. Então qual é a alternativa para esse processo? Não sei, né? É muito difícil imaginar quais seriam essas alternativas. Obviamente que a opção do anarquismo, que é a ausência total de governo, a gente estudou o anarquismo, já falamos sobre isso, eu acho que ela não tem mais espaço para o anarquismo na sociedade moderna, que seria a ausência total do Estado. Então, acho que o caminho não é esse, mas também não acredito num caminho de ruptura, acho que não é o que vai acontecer, mas sim, e isso é muito salutar, uma nova pressão da sociedade mostrando o seu poder, a sua força, para que as coisas efetivamente aconteçam. Se as propostas são certas, são erradas, não sei, mas
dano disso tudo é que nós vamos ter aí, na minha opinião, uns 4, 5 anos, ou pelo menos 2 até o final da eleição do ano que vem, de absoluta turbulência nos mercados, onde evidentemente que os investidores ficam assustados e se afastam, onde os mercados sofrem, onde há uma tendência de inflação maior, de um crescimento do dólar. Então esse momento de incerteza para a economia, para o investidor é péssimo, né? O investidor é o ser mais medroso que existe, ele só põe dinheiro quando tem certeza do resultado. Exatamente, a PwC trabalha muito nessa questão de saber a tendência do mercado e de saber a aspiração que está pensando o empresário, que ele quer investir e, sobretudo, nessa internação de capital estrangeiro no Brasil. Este momento está preocupando de que modo o empresário? Tem havido, assim, desistência de investimentos? Porque realmente isso aí provoca no empresário que vai colocar o seu dinheiro, um investimento de médio ou longo prazo, numa questão de ele fica com o pé atrás, como se diz, né? Isso aí tem sentido isso? Diretamente, acho que, enfim, todos os grandes investimentos, especialmente captação de recursos para projetos de mais longo prazo, hoje estão adiados, né, Silvio? Até que esse cenário esteja um pouquinho mais claro. Até porque se tu vai captar qualquer tipo de recurso em qualquer circunstância para investimento, tu não sabe a taxa que tu vai aplicar, tá certo? Então os mercados não têm taxa. O único setor que está forte, um dos setores que está forte, é o agronegócio, que continua forte porque o preço das commodities continua alto, a exportação com o dólar está favorecido e o Finame com taxa de 3,5% ao ano financiando máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, isso não existe, tá certo? Então tem um subsídio, isso é um custo negativo, na verdade, com inflação de 6 ou 7, tem uma taxa de 3,5%, então o estímulo para esse tipo de negócio é tremendo. Com uma taxa negativa, né? Dinheiro do BNDES, que acaba sendo dinheiro nosso, tá certo? Quer dizer, nós estamos pagando essa conta, mas esses mercados estão respondendo muito positivamente. Então, o agronegócio, que é a base da economia brasileira, que eu acho que é o grande sustentáculo pelo qual ainda não aconteceu um processo de ruptura maior na economia brasileira. O agronegócio que está fundamentado em 3 ou 4 fatores, mas fundamentalmente nessa questão do Finame, que financia a 13,5% ao ano. Carlos, uma das coisas que nos preocupam, e pelo teu feeling empresarial, de consultor, de ver as coisas assim de maneira mais ampla, mais de longo prazo, a Copa de 2014, em função dos movimentos, daquilo que aconteceu na Copa das Confederações, do que está acontecendo no Brasil hoje, desse insurgimento assim, de uma camada importante da sociedade em relação à falta de moralidade, de ética na coisa pública, enfim. Isto pode decretar, digamos, uma desistência da FIFA em relação à Copa no Brasil em 2014? Não acredito, Silvio, não acredito, acho que é irreversível. Eu acho que nós vamos ter uma boa Copa no Brasil, não tenho dúvida disso. O custo, vamos dizer assim, dessa Copa, ele vai existir, nós vamos fazer uma Copa em condições precárias, tá certo? E longe daquilo que poderíamos fazer, porque o grande legado da Copa do Mundo para o Brasil seria todas as obras de infraestrutura que, sob o manto de Copa do Mundo, poderiam e deveriam ter sido feitas, que não o foram. Então, se nós pegarmos, Silvio, hoje as promessas dos governos, de maneira geral, todos os governos estaduais, federal, municipal, em relação ao que ia ser feito para a Copa, e olharmos o que foi feito, nós vemos que o que foi feito é uma ínfima parcela daquilo que poderia e deveria ter sido feito. Então, a perda da oportunidade de Copa, não pela Copa em si, mas com uma grande oportunidade de melhorar a infraestrutura desse país, que tanto se precisa, isso não vai acontecer. Mas eu acho que vai ser uma boa Copa, o país vai parar durante 30 dias, as pessoas não vão viajar, não vai ter hotel, as pessoas vão ter dificuldade de acomodação. Isso vai acontecer, mas vai ser uma boa Copa, como tivemos uma experiência da Copa das Confederações, que foi boa, com protesto, talvez com mais intensidade ou menos. É óbvio que as questões de proteção e segurança vão estar muito melhores para a Copa do Mundo que tiveram na Copa das Confederações. Até por essa experiência de hoje. Até por essa experiência. E eu falava há pouco, nós temos uma reserva, se não temos uma reserva de valor política, que é o Exército, essa reserva com segurança, ela vai estar muito mais presente na Copa do Mundo, tá certo? Se houver qualquer risco, o Exército, as Forças Armadas de maneira geral, vão estar muito mais presentes, como a gente sabe que já estavam de prontidão para a Copa das Confederações e não foi necessário. Mas se a Copa do Mundo tiver algum risco de ruptura maior, elas vão estar mais presentes. Então acho que a Copa sai, assim como aconteceu, vai acontecer as Olimpíadas, mas o que eu tenho a lamentar é que a gente está perdendo uma grande oportunidade, tendo um grande custo e não vai ter todo o benefício que nós poderíamos ter. Com certeza. Falando em Campeonato Mundial de Futebol, vamos conversar um pouquinho sobre o primeiro campeão mundial que nós tivemos aqui no sul do Brasil, né, que é o nosso Grêmio Futebol Porto Alegrense, com o Renato e agora sem o Vanderlei Luxemburgo. Parece que as coisas vão se encaminhar melhor. Tá? Acha também assim? Eu acho, Silvio, acho que talvez a vontade seja maior do que a razão
mas acho que, enfim, sem criticar, sem conhecer, porque o futebol, quem teve lá dentro sabe que as variáveis lá dentro são tamanhas e tão diferentes daquilo que o público, que o mercado vem a conhecer, enfim, que a gente fica difícil de fazer uma análise um pouco mais consistente, mas é evidente que havia uma desmotivação, desinteresse, o time era um Grêmio apático e sem, como diz meu amigo Denis, sem pato, ou seja, sem perna para correr, tá certo? Quer dizer, aquele fato de o Grêmio recuar no segundo tempo, quando estava ganhando de 1-0, 2-1, aquilo não era deliberado, não era ordem do Luxemburgo, não era decisão dos atletas aqui, porque estava faltando perna para o time do Grêmio, tá? Acho que a saída do Paulo Paixão foi decisiva para o Grêmio perder a condição física e agora, com motivação, retomando a condição física e tal, que é um trabalho que o Renato está fazendo, acho que o Grêmio tende a recuperar e ter um bom campeonato brasileiro. Se vai ganhar ou não, não sei. Quer dizer, o ganhar, eu acho que nós não temos hoje nenhum time no Brasil que possa dizer, esse é um bom time de futebol, esse é um time com condições de, enfim, de diferenciação em relação aos demais, e o Grêmio está naqueles 6, 7, 8 ali que, se as coisas engatarem, se as coisas se ajustarem, pode beliscar alguma coisa, senão vai ficar naquela fase intermediária ali de... Não vai cair. Não vai cair, beliscar uma Libertadores, beliscar uma Sul-Americana, mas eu acho que se as coisas engatarem, qualquer dos times desses 6, 7, 8 que a gente lista fácil aqui no Brasil hoje, a gente escolhe estar internacional, se o time engatar, enfim, se o grupo fechar, como se diz no futebol, se o treinador, enfim, conseguir acertar as peças, não tiver muitas lesões, não tiver muita expulsão, tem chance de ganhar, por que não? Carlos Biderman, um grande abraço, muito obrigado pela tua presença aqui e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, obrigado. Muito bem, então vamos finalizar o programa de hoje conversando com o Carlos Alberto Manzoli Rico. Novo cumprimento, meu mestre, amigo. Como é que está, meu caríssimo maestro Silvio Rico, Lapes? nós já estamos no segundo semestre, né? Agora tem muitos eventos, tivemos a Transpulsor, agora tem Sulpetro lá em Gramado, tem a Expo Inter em Esteio, né? Expoagas, que lá estaremos cobrindo. Uma série de eventos, né? Mas a Transpulsor, como é que foi? E tem Mercopar em outubro também. Mercopar também. Em outubro, exatamente. A Transpulsul foi uma bela feira. Eu participei diretamente do evento como expositor, em função da minha atividade de representar a Triel de Erechim, nesse campo aí dos implementos rodoviários, né? Área de pranchas, caçambas, siders, essas coisas todas que a gente apresentou na feira. Mas eu queria aproveitar o espaço hoje, Silvio, para a gente falar um pouquinho sobre um pré-feira, uma feira e um pós-feira. Esses 3 momentos diferentes. Bom, o pré-feira, uma preparação para participar da feira. Eu enviei mais de 100, 120 e-mails, mais ou menos, convidando pessoas que interessavam para estarem especificamente, ter um contato profissional durante a feira. Recebi mais ou menos umas 35 visitas em função desses e-mails que foram enviados. Então, nós tivemos esse momento de feira, onde lá nós recebemos as pessoas, né? E agora nós estamos vivendo o momento pós-feira. Nós estamos, então, pegando todos os contatos que se fez durante a feira, né? Telefonando, visitando. Essa semana foi uma semana de alta correria. Visitas e visitas, veio gente da fábrica, fomos visitar. Então, a participação em um evento, ela implica em um foco muito forte por parte da empresa. Agora nós vamos ter, por exemplo, participantes da Expoagas, na Expoagas, né, que vão lá expor, por exemplo. Esse trabalho prévio, ele é da maior importância para que seja feito um evento com efetivamente um momento em que as pessoas que lá vão lá para fazer negócios, né? E não apenas aquele momento institucional, né? A gente vê como as companhias que produzem as fábricas de caminhões, essa gente teve uma fábrica que vendeu quase 200 caminhões na feira. Ou seja, eles preparam antes da feira todo um esquema comercial, onde a feira é simplesmente o momento onde isso tudo vai acontecer. Então, esses eventos que nós vamos ter agora, nós também estaremos lá cobrindo, né? Expo Inter, Expoagas e tudo. O segundo semestre ele é um semestre mais agitado nessa área. Você viu, lá vamos estar fazendo coberturas aqui pelo programa também. Obrigado então pela tua presença. Nós estamos encerrando o nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana,
desejando para vocês todos uma bela semana de trabalho. E olha, temos aí uma semana que vai ser de muito frio, né? Já temos aqui hoje, por exemplo, sexta-feira, gravando o programa, frio aí de 0 grau rondando a capital gaúcha. Então, uma bela semana e até a semana que vem.